Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Cebolinha não se representa para os treinamentos no Flamengo nessa sexta-feira. Porém, tem um motivo muito óbvio por ele não se apresentar. É um motivo que todo jogador, todo ser humano não se apresentaria no seu serviço, obviamente, né? Goleiro Rossi, o goleiro Agustin Rossi está treinando, está recebendo elogio pela comissão técnica de Sampaoli. E ele, possivelmente, a chance é grande dele fazer a estreia diante do Atlético Paranaense pelo Brasileirão dia 13, né? Após a ausência do Matheus Cunha, está servindo a seleção olímpica, então Rossi possivelmente deve fazer a sua estreia jogando com a camisa do Flamengo em Cariacica contra o Atlético Paranaense, né? Então vambora para mais um vídeo aí e tamo junto, vambora! E deixa seu like aí, né? Crédito ao SBT Rio, vambora! O Cebolinha foi voar também porque ele não se representou. O que aconteceu com ele? Então, uma curiosidade aí, porque o Flamengo acabou não divulgando, mas como a gente fica sabendo, não custa nada a gente informar aqui. Quem que fica sabendo? A gente é 007, você. O SBT Esporte Rio fica sabendo, é porque o Cebolinha não participou da reapresentação no Flamengo por um motivo super especial, inclusive. Nasceu o terceiro filho dele de forma prematura e ele foi liberado pela diretoria para poder acompanhar. Ele foi até a maternidade, mas depois ele treinou normalmente. Então, assim, é um jogador, inclusive, que briga por vaga no time titular contra o Atlético Paranaense, porque o Bruno Henrique está suspenso, não vai poder ficar à disposição. Então, o Cebolinha é uma opção, embora não tenha caído ainda nas graças da torcida do Flamengo, inclusive contra o Botafogo, ele teve uma ótima oportunidade de fazer um gol ali, matar o jogo, quando o Lucas Perry tinha ido ao ataque, mas, infelizmente, ele tomou uma decisão errada. Eu ainda acredito numa reviravolta do Cebolinha com a camisa do Flamengo. Muita gente não acredita. Mas eu pego o exemplo do Michael, por exemplo, que chegou com status de bom jogador, depois de uma boa campanha pelo Goiás, demorou a engrenar e quando engrenou, caiu nas graças da torcida. Eu acho que o Cebolinha pode fazer o mesmo caminho, inclusive. E se tiver que ficar um tempo aí fora, que fique, porque nascimento do filho é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, ainda mais se foi de forma prematura, né? Toda a família, o filho, a própria esposa vai precisar do Cebolinha, então muita saúde aí pro filho que chegou. Ô, Vene Casagrande, vamos lá. Pra essa final da Copa do Brasil, tem um jogo com o Atlético Paranaense e tudo mais, tem muita água pra rolar ainda, Sim. né? Mas o quanto a vitória em cima do líder, Botafogo, ajudou no clima do Flamengo, ou não mudou em nada? Não, eu acho que assim, eu acho que internamente não mudou muita coisa. O clima continua sendo o mesmo. Tá? A relação Sampaoli, elenco continua sendo o mesmo. Eu acho que o clima externamente, se a gente parar e analisar a pressão da torcida, né? Isso aí melhorou bastante. Porque assim, se o Flamengo tivesse perdido para o Botafogo e perdido de uma maneira bem ruim, de forma vexatória, obviamente que a torcida do Flamengo durante essa data FIFA aí não ia dar sossego à diretoria do Flamengo e aos jogadores. Poderia ter marcado protesto, Ele enfim. Poderia cair, o Sampaoli? Poderia. Eu trouxe até essa informação antes do clássico mesmo, poderia cair. Exemplo, se ele tomasse uma goleada no Botafogo, aí seria insustentável. Por que, Fernanda Maia, seria insustentável? Lembra quando a gente discutia aqui a demissão ou não do Barbieri pelo Vasco, porque a relação da torcida com os jogadores não estava mais a mesma coisa? Se a diretoria do Flamengo não tomasse essa decisão depois de tomar uma goleada no Botafogo, como que iria fazer, por exemplo? Como que o torcedor iria comprar a ideia desse elenco para a final da Copa do Brasil? Mas isso não aconteceu. O Flamengo teve uma importante vitória. Agora resta saber qual é o Flamengo que vai entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Vai ser o Flamengo que foi contra o Botafogo ou aquele Flamengo preguiçoso? A gente não sabe. Porque, de fato, o Flamengo na temporada 2023, sobretudo com o técnico Sampaoli, é inconstante. Mas sabe por que pode ser que seja inconstante também, Vene? Porque o time é inconstante. Sim. Você não repete uma escalação, você tem um time sempre diferente. E se você muda as peças do time, claro que você vai mudar também o espírito daquele time. Porque os jogadores são personagens e eles têm estilo, né? Um é mais aguerrido, um tem aquele que você vê que o cara não quer perder de jeito nenhum. E não só isso também, a energia que aquele time move, né? Quando ele tá sempre junto. Eu já falei algumas vezes isso aqui nesse programa, o Careca de HD, nosso querido Lucas Pedrosa, não concorda comigo, mas a minha opinião é, eu não curto muito duas coisas que tem muito que vem do treinador de fora. Primeiro, exigência de versatilidade. Ele exige que todos os jogadores sejam versáteis e que joguem em todo lugar, que eu acho que não. O Brasil entende isso diferente e o profissional, que é o atleta, também, o brasileiro.
E uma outra coisa que eu não gosto é essa mudança de time o tempo inteiro. É claro que se é por suspensão, por cartão, porque você está pensando no próximo jogo que é mais importante, tudo bem. Mas o tempo inteiro, quantas vezes ele repetiu uma escalação? Ele nunca repetiu a escalação. Sei lá, o São Paulo deve ter 38 jogos pelo Flamengo, são 38 escalações diferentes. Eu não vejo problema você não repetir escalação. O problema do São Paulo, na minha opinião, é que ele não só não repete a escalação, mas como ele muda o estilo de jogo a todo momento. Eu vou dar um exemplo. O Vitor Hugo. Qual é a função do Vitor Hugo no time? Às vezes joga de volante, às vezes joga de meia, às vezes joga de ponta. Qual é a função do Gerson? Às vezes joga mais aberto, às vezes joga de volante, às vezes joga de meia. Eu não vejo problema você não repetir a escalação. Luiz Castro no Botafogo, a gente sabia que em determinado momento ele ia mudar. Só que ele mudava uma peça ou outra. Ele não mudava o estilo de jogo. É isso. Ele não muda o estilo de jogo. O São Paulo já muda o estilo de jogo. Verdade. É totalmente diferente. E aí como que você vai fazer os jogadores entenderem a todo momento o estilo? Então é complicado. Esse é o problema do São Paulo, na minha opinião. Mas, Fernanda, eu repito, quando você contrata o São Paulo, você sabe que ele trabalha dessa maneira. É o pacote São Paulo. Não dá para você contratar o São Paulo e pedir um ambiente maravilhoso como era com o Dorival Júnior. Não dá. Verdade. Então, assim, quando a diretoria contratou, a diretoria já sabia que era assim. Ô, Vene Casagrande, vai ter festa no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que vai ser no Maracanã. Vai ter festa da torcida e os jogadores estão ajudando a custear essa festa? Pois é uma ação muito bacana que a torcida do Flamengo vem fazendo aí. Tem uma vaquinha, inclusive, enfim, eu não tenho aqui de cabeça qual é o Pix que tem que fazer, mas tem uma vaquinha que está rolando nas redes sociais e a torcida está preparando uma bonita festa para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. E alguns jogadores do atual elenco já ajudaram. Legal. Gerson, Vitor Hugo e Wesley, pelo menos até o começo do programa, esses jogadores ajudaram. Rodrigo Muniz e Reinier, dois jogadores crias da categoria de base do Flamengo, também ajudaram. E também o Wendel, um jogador que ele diz publicamente que é torcedor do Flamengo. Recentemente ele quase veio pro Flamengo aí na última janela de transferência, jogador do Zenit, ele também ajudou. Ele ajudou com a vaquinha? Ajudou. Só que ele não queria que divulgasse. Mas aí caiu na mão do Vene. Não. Pô, amigo, quem guarda notícia é jornaleiro, pô. Não é Vene Casagrande, pô. Olha aqui, ó. E o que as pessoas mais me perguntam é assim, pô, tu é amiga daquele... Essa nova camisa do Flamengo está sendo um sucesso de venda. As lojas oficiais receberam 78 mil camisas para 15 dias e até agora cerca de 33 mil já foram vendidas. Grande sucesso aí, né, ô Vene Luiz? Esse número de 33 mil foi registrado ontem, 8 horas da noite. Provavelmente esse número já aumentou. E assim, a Adidas está espantada, o e-commerce do Flamengo está espantado, porque de fato vai acabar. E aí eles vão ter que fazer uma força-tarefa para poder fazer entrega em todas as lojas oficiais do Flamengo, porque de fato vai acabar, não tem jeito. E a torcida do Flamengo é isso, é absurdo. Olha aqui, ó. Olha aqui, estranha lá e eles... É bicampeão brasileiro sub-20. O rubro-negro bateu o Palmeiras nos pênaltis após empate 0-0 no tempo normal. Isso aconteceu agora. Esse jogo começou às 11 horas da manhã. Isso aí que tá rolando é ao vivo, é a premiação. Imagens da Flá TV. Um beijo aí pra todo mundo da Flá TV, Cal Mendes e todo mundo que trabalha na Flá TV. Essas são imagens da Flá TV, os meninos indo receber, os meninos honrando aí, né, um troféu pro Flamengo. Até aqui, que o Flamengo ainda tá na briga, né, pelo brasileiro, que matematicamente Sim. ainda é possível, e também a Copa do Brasil, né, Vene Casagrande? Eu acho o seguinte, Fernanda Maia, mais importante que título, de fato, assim, título é muito importante, né, porque isso aí coroa um bom trabalho da categoria de base do Flamengo, ainda mais em cima do Palmeiras, que tem sido rival direto do Flamengo no futebol brasileiro. Mas acho que mais importante que isso é a gente analisar o desempenho de alguns jogadores que podem estar futuramente aí Sim. no time profissional do Flamengo. Eu vou destacar dois aqui. O Peterson, que recentemente recebeu proposta do Barcelona e o Flamengo recusou, e o Lohan. Esse garoto joga muita bola. Para mim, a próxima joia milionária do Flamengo, digamos assim, é esse Lohan. Mas esses dois jogadores eu queria destacar, tanto o Peterson quanto o Lohan. Isso aqui é claro, uma honra máxima para um clube ganhar um título, mas na base, a honra máxima é você formar atletas e pessoas, né? E o Flamengo vem fazendo isso Sim. muito bem. Vamos falar aqui, ó. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Um motivo porque o Cebolinha não se representou ao Flamengo, um motivo muito óbvio, né? A esposa dele teve uma gravidez, já acabou acabando sendo de risco, né? O filho dele nasceu prematuro, então, obviamente, que ele tem que ficar ausente, né? Como pai. Isso, não tem nem discussão sobre isso aí, né? Ele tá muito certo e o Flamengo também fez certo
em não divulgar isso nas redes sociais. Eu acho que fez certo sim, né? Sobre a situação e ainda o Cebolinha, ele tem uma chance bem grande, né, de ser o titular no lugar do Bruno Henrique. Lembrando que o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentam o Atlético Paranaense, né? Então o Cebolinha deve, teoricamente, né, deve ser o titular no lugar do Bruno Henrique. Já na lateral direita, na lateral esquerda, o Felipe Luiz deve jogar? Não sei, ou ele deve improvisar algum jogador ali, a gente não sabe a cabeça do Sampaoli, né? Mas, aparentemente, né, se ele for fazer o básico é aqui, Felipe Luiz na lateral esquerda, né? Esse seria o básico, mas a gente sabe que o Sampaoli não faz o básico, né? Sobre a situação também do Agustin Rossi, né? Está treinando aí nessa data FIFA com o Flamengo, após o Matheus Cunha ficar ausente, né, para servir a seleção olímpica. Rossi está recebendo bastante elogio da comissão técnica do Flamengo e ele deve ser o titular da equipe principal do Flamengo, né, diante do Atlético Paranaense. Na minha opinião, eu acho que chegou o momento do Agustin Rossi mostrar o seu valor, né? Para que ele veio, né? Lembrando que o Flamengo contratou o Agustin Rossi em janeiro desse ano, janeiro de 2023, né? Ele só chegou no meio do ano porque ele tinha contrato ainda, né, com o Boca Juniors. Então, por isso ele chegou no meio do ano, né? Tava no Boca, foi emprestado lá para a Arábia, acabou não jogando muito lá e se representou no meio do ano, né, no Flamengo. Sinceramente, se o Rossi, diante do Atlético Paranaense, fizer uma boa partida e se destacar, eu tenho uma dúvida bem pequena. A dúvida é o seguinte: se ele fizer uma boa partida, para mim a chance dele ser titular na final é bem grande, né? Agustin Rossi é um jogador com rodagem e experiência. E é um excelente goleiro também. Então, a chance para mim, ele jogar a final, né, como titular, é grande, mas vai depender muito do que ele for fazer no jogo contra o Atlético Paranaense, né? É isso aí, tamo junto, nação. Vai deixando seu like aí, sua opinião sobre Agustin Rossi. Se ele se destacar contra o Atlético Paranaense, será que ele merece a chance de jogar a final como titular ou deixa o Matheus Cunha? Deixa a tua opinião aí e é isso aí, nação. Vambora para mais um vídeo, né? E hoje tem o jogo da seleção brasileira. Palpite: 5-0 seleção. Tô otimista, né, com o Diniz na seleção. Vambora!